Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Mãe Podcast. Esse podcast feito com todo amor, todo carinho, né, Nath? Para você, mulher, empreendedora, mãe, e para nós, né? A gente aprende muito aqui, né, amiga? Sim, nossa, a gente aprendeu tanto hoje, né, já. Sim. Menina, cada episódio, gente, é uma nova aventura, né, nesse mundo da saúde que a gente aprende, muita coisa legal. Eu E hoje, adoro. então, vai ser sensacional, hein? É mesmo, né? Temos um tema aqui que a gente gosta bastante de falar. Muito! E eu acho que vocês também em casa adoram, né? Então, a gente vai apresentar a nossa convidada, mas antes disso, a gente quer agradecer você que está aqui assistindo a gente. É muito importante que vocês interajam com a gente, curte, compartilha. Essas informações aqui são realmente para ajudar na sua vida, né? Da sua família também. E também agradecendo a Defo, nossa parceira querida, Fernanda Diazer, a LiveMed também. Hoje a gente vai falar um pouquinho depois, porque a nossa profissional que está aqui hoje também gosta de falar desse assunto de suplementação. Com certeza. Hoje a gente vai arrasar aqui. É isso aí, agradecendo a Videofly Produtora que produz todos os nossos conteúdos. Mas não quero estender muito, né? que eu já quero focar Mas nela. só mais uma coisinha, Ah. gente. Não se esquecem, hein? Vão lá, curtem, compartilhem e comentem. Coloquem as sugestões de convidados, sugestões de temas, porque a gente tá aqui para isso, né? É isso Mas aí. chega agora, né? Tá bom. Chega. Olha só, meninas. Dizem que somos o que comemos. Mas será que a gente está comendo o que realmente nos nutre? O papo de hoje é sobre o poder da nutrição e como ela transforma o nosso corpo. E para isso, trouxemos aqui uma profissional maravilhosa, olha só. Ela é nutricionista, mestre em ciências da saúde, especialista em nutrição, clínica esportiva, terapia nutricional intensiva, fitoterapia e aromaterapia. é isso, Bem-vinda, Vanessa de Santos. Ai, que delícia! Muito obrigada, meninas. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto super importante, que é a nutrição. Porque realmente, como a Bel iniciou, nós somos o que comemos. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca no nosso corpo, já que o nosso corpo é a nossa morada. Sim. E aí, você tá se alimentando direito em casa? Hoje a gente vai falar com vocês, hein? Mas antes, como a gente sempre fala, né, que quem você é como pessoa define a profissional que você é, a gente quer saber quem é a Vanessa mulher, quem é a Vanessa mãe, que a gente sabe que tem toda uma história aí. Bom, a Vanessa mulher, eu sempre busquei estudar bastante, então desde que eu me formei como nutricionista, eu falei assim, eu quero tentar fazer o melhor para os meus pacientes e também para mim, porque a nutrição mudou a minha vida. E aí eu vou contar para vocês rapidamente como que ela mudou. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. E hoje eu tenho um bebê pequeno, o Miguel, de 1 ano e 2 meses. Mas quando eu engravidei com 36 anos. Mas quando eu sempre me cuidei, até aproveitando que mulheres não deixem de se cuidar, fazer os exames anuais, isso é essencial. Então, em uma ida, minha ginecologista da época, eu tava com 35 anos, eu falei, doutora, eu quero engravidar, quero ser mãe. Aí ela falou, mas você tem a síndrome do ovário policístico e você já tem uma idade que a síndrome, a gente sabe que tem relação com a infertilidade, então eu te indicaria ir para fertilização in vitro. Aí eu fiquei assim meio assustada. Eu falei, não que eu não pudesse ir, né? Mas eu falei, por que não tentar cuidar de uma maneira mais natural? Porque, como eu sempre digo, não é que eu não tomo medicamento, mas eu não sou a favor de ficar tomando. Então, aí eu fiz um protocolo para mim de suplementação, atividade física, a mudança da qualidade de vida como um todo, a espiritualidade, que eu acho que a gente tem que cuidar, independente da religião, a minha mente, enfim, cuidei do meu corpo como um todo, de maneira integral. E aí, até que quando a minha menstruação ficou irregular, eu pensei assim, nossa, acho que minha síndrome está totalmente descompensada. Aí veio o positivo. Então, hoje, quem é a Vanessa? A Vanessa é a nutricionista, eu sou também professora e palestrante, eu tenho um programa de bem-estar e saúde para empresas e sou mãe. Além disso, eu sou filha, eu sou filha mais nova de uma família em que sou eu e minha irmã, então eu sou muito apegada à minha mãe, à minha irmã, ao meu afilhadinho.
E eu também sou a Vanessa, eu falo assim que eu sou aquela mulher que gosta de estar na roda de conversa, trazer uma leveza, uma alegria. E eu falo assim, eu sou nutricionista, mas não falo só sobre nutrição, né? Então Sim, eu gosto de sim. ter assim a paz e a leveza na vida. Então assim, hoje eu me resumo como, sim, eu sou a profissional, mas sou mãe, que é meu maior presente, como eu sempre falo. E gosto de ser a amiga presente, ajudar todo mundo. Eu gosto muito disso, assim, sabe? De servir e de ajudar. Então, em resumo, eu acho que Uhum. essa que é a Vanessa. A Vanessa que luta pelos seus sonhos. Eu sempre busco, tenho muitos projetos ainda profissionais a atingir. Hoje eu estou a passos um pouco mais lento por causa da maternidade, mas eu tenho muito sonho de ajudar muitas pessoas ainda. Muito bom, a sua área é uma área maravilhosa, né? Eu acho que nunca falamos tanto sobre nutrição, né? Hoje em dia já vem à tona muito mais esse assunto, mas ainda tem muitas dúvidas, né? Todo mundo tem dúvidas. Será que eu tô me alimentando bem? Será que eu tô comendo na hora certa? Será que eu tô comendo a quantidade certa? Eu preciso suplementar? Não preciso? As fases É da vida. verdade. A fase da mulher, Van, fala pra gente, a gente passa por tantas fases que são uma loucura, eu posso dizer, né? Sim. Fase hormonal, aí vai chegando depois na fase da menopausa. E a gente queria até falar um pouco sobre esse assunto, mas menstruação, na parte da gestação, menopausa. Como que a nutrição pode ser a nossa aliada nesses momentos aí tão difíceis das nossas vidas? Você sabe, Nath, que é bem interessante isso, a força que a nutrição ganhou, porque quando eu me formei lá atrás, nós éramos vistas muito como cozinheira ou nutricionista prepara o alimento, não viam essa importância de como a nutrição consegue transformar a vida. E quando a gente fala na saúde da mulher, eu falo que ela é importante desde a menarca, que é a nossa primeira menstruação, aí depois nós passamos para a fase adulta, em que normalmente eu falo que a gente chega no pico da saúde com 30 anos, então a gente tem que cuidar da alimentação, ter uma alimentação equilibrada, muito baseada em alimentos in natura, e algumas vezes é necessário sim a suplementação. Porém, eu sempre falo que a gente tem que prestar muito mais atenção a partir dos 30 anos. Por quê? Ao chegarmos nessa idade, começa a ter uma queda quando a gente fala na síntese de colágeno, que é importante para a pele, para os ossos. Nós também começamos a ter uma redução na síntese e na produção de massa muscular, que é a nossa proteína, que é importante a gente manter o músculo. Eu sempre brinco assim, músculo, gente, não é a questão estética, é a questão de saúde, porque ela nos dá força, nos dá autonomia. Então, nessa fase, por volta dos 30 anos, que é quando muitas vezes a mulher pensa em engravidar, hoje em dia, já que muitas mulheres, assim como eu, pensam em engravidar um pouco mais tardiamente, a nutrição ajuda em que sentido? Vamos desinflamar o organismo, equilibrar os seus hormônios para que você possa ter uma gestação de boa qualidade. Então, assim, uma gestação saudável. E aí, quando a gente começa a chegar perto dos 40, 45, 50, que é a fase que pode iniciar o climatério, a gente fala que o climatério tem mulheres que entram perto dos 40, mas no Brasil a faixa etária é por volta de 50, 52 anos. Então, o que que é importante? Nessa fase, a nutrição ajuda no quê? A diminuir o risco de doenças ósseas, como a osteopenia, a osteoporose, a manutenção da massa muscular, e como tem a queda hormonal, aumenta o risco de doenças crônicas, como colesterol, diabetes. Então, a nutrição também acaba sendo uma aliada como prevenção dessas doenças. Então, assim, a nutrição, eu falo, ela é aliada em todas as fases. E lógico, quando a gente, independente da sua faixa etária, você busca uma performance física, você faz uma atividade física, ela também vai ser sua aliada, a te ajudar a atingir os objetivos de meta. Então, por exemplo, quem é corredor, ou até mesmo em composição. Eu atendo bastante mulheres que às vezes chegam no consultório assim, doutora, eu quero emagrecer, visando melhorar a performance física, mas também uma recomposição corporal. O que que é isso? A redução da gordura e o ganho da massa muscular. Então, a nutrição também acaba ajudando nesse ponto. Então, eu falo que a nutrição é aliada da mulher em todos os momentos, até assim, Uhum. quando eu falo no pós-parto, que nem eu passei, que a gente tem aquele período de possível depressão. Então, a nutrição também é aliada, tem os nutrientes específicos para ajudar a saúde mental e, consequentemente, o humor. Não, gente, a alimentação é tudo, né? É. Mas a gente ainda tem uma relação muito de culpa, né? Com o alimento. Como que você acha? O que que a gente pode fazer para ressignificar isso e realmente comer com prazer?
Eu falo assim que muita gente pensa até. Olha que interessante. Essa pergunta sua é muito interessante, Bel. Um dia eu tava num grupo das mulheres do condomínio em que eu moro. Eu falei assim: gente, a gente podia fazer um atendimento, um grupo nutricional. Mas eu não desejo emagrecer. Muita gente pensa em nutricionista como emagrecimento. E não é, né? Não. E assim, eu falo que a alimentação é o nosso prazer também. Ela é um conforto, não tem como. Se você tá feliz, se você tá triste, ou por exemplo, vamos combinar de nos vermos? Vamos almoçar, vamos jantar, vamos tomar um café. Então, a A alimentação. gente, nos momentos Sim, gostosos, sempre tem um alimento Sim. ali, É né? social, né? É. E aí, o que eu sempre oriento a essas minhas pacientes? Não tratem a alimentação como culpa. Se você saiu e comeu um doce, não é uma culpa. Só que você também tem que trabalhar sua mente para quê? Não é porque chegou o final de semana que eu vou comer tudo que eu vejo pela frente. A geladeira inteira. Então, por exemplo, chegou sábado, vou tomar café da manhã fora de casa, vou almoçar feijoada, vou jantar hambúrguer. Então, aí vou comer tudo que eu tenho direito em um dia só. Não, não é isso. Não é porque chegou o final de semana que eu posso comer tudo que habitualmente eu não comeria, né? Ou todos os alimentos que não são saudáveis, considerados saudáveis. Então, o que é importante? A gente fazer as pazes com a alimentação e comer o que efetivamente a gente tem vontade. Por quê? Se a gente não come, isso é explicado cientificamente, tá? Por exemplo, eu tô com vontade de comer um chocolate, aí eu não como. Aí eu vou e como uma banana para tentar enganar meu corpo. Aí passou. Não, ainda tô com a vontade de comer chocolate. Aí eu vou como castanha, como tudo que eu vejo pela frente e não passou a vontade. Eu vou acabar comendo chocolate, ou seja, você comeu um monte de alimentos antes de querer comer o chocolate, que você acabou no final consumindo. E quando você acaba tendo essa culpa, aumenta o estresse. O estresse gera aumento do cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Cortisol aumentado, ele dificulta a perda de peso, ele gera ansiedade, ele gera acúmulo de gordura na região abdominal. Então, assim, quando a gente fala de alimentação, a gente tem que tratar como fazer as pazes mesmo. Não é uma culpa, porque essa culpa vai gerar o estresse e descompensar todo o seu organismo. E como que a gente pode comer? Por exemplo, eu quero comer, a gente combinou um café, eu quero comer um bolo de chocolate, ok, eu vou comer um pedaço, não preciso comer o bolo inteiro. Então é isso, é a quantidade e aquela adequação. Cada pessoa tem uma necessidade, então eu vou adequar, mas não deixar de comer. Teve uma paciente minha que ela falou assim: Vanessa, ela mandou mensagem, tô indo viajar, tô com medo de perder tudo que a gente alcançou. Eu falei, você vai com calma e tudo que você tiver vontade, você vai comer. Ela voltou mais magra e aproveitou a viagem. Então é isso, a gente Dá tem que pra ter... fazer, né? Dá. Gente, a Van maravilhosa aqui, ela é minha nutri, tá? Vou contar Olha os segredinhos da Bela. Dos meus. E olha só, a primeira consulta com ela, eu falei assim, Vanessa, eu amo pão. Como que eu faço? Eu amo pão. Aí ela virou para mim e falou assim: você não vai deixar de comer o seu pãozinho. Então, isso é importante, eu acho, porque não adianta privar as pessoas do que elas gostam, né, Van? Não, porque gera esse estresse, e aí a culpa, e aí assim, essa culpa, sabe o que vai acontecer no final? Gera compulsão. A mulher vai falar assim, eu tô fazendo tudo e não tô alcançando o meu objetivo. Quer saber? Vou comer tudo que eu cortei. Então, dieta restritiva não é o melhor caminho, porque gera esse estresse e, consequentemente, você não alcança os seus objetivos. Então, assim, o pãozinho... As pessoas podem consumir, gente, não deixem de comer o pãozinho. É só saber como comer esse pãozinho. É o que eu falo, o que é importante é o conjunto da sua refeição no momento ali, aquela refeição, e o conjunto ao longo do dia. Mas você pode consumir um pãozinho, você pode comer esse chocolate. Tem mulheres, pacientes minhas, que comem todo dia um chocolatinho. E elas alcançam o objetivo, reduzem gordura, seja na menopausa ou na menopausa, elas consomem normalmente. Então, é isso, assim, o recado que eu acho que a gente tem que sempre pensar na alimentação como nossa aliada. É só a gente saber escolher a quantidade, a qualidade e, assim, fazer um planejamento, que essa é a base. Porque imagina só, a gente vive aqui em São Paulo, num trânsito. Se você chegar em casa depois de horas de trânsito, não tem nada o que comer, o que você vai comer? A coisa mais fácil que tiver. E normalmente o mais fácil você vai ter que abrir uma embalagem e vai estar lá, né? Vai ser o desembalar. O desembalar, que é o que
Normalmente as nutricionistas falam não, né? Descascar e não ficar desembrulhando tudo, né? Isso mesmo, que é o mais importante, porque quanto mais natural é melhor. Então, se às vezes você deixa lá, ó, tem um planejamento, uma marmitinha, ou que seja até um legumes mesmo, deixei um legume, chega, faz um ovo, que é uma coisa prática, então é possível. Só que o planejamento é essencial para a gente ter uma alimentação de boa qualidade. Com Nossa, certeza. eu ultimamente tô com muita vontade de comer doce à noite. Mas, gente, realmente, eu sei o que que tá acontecendo comigo, né? Porque eu tô com uma questão hormonal e aí eu entendo que o meu corpo entrou nesse momento. E aí eu falei pra Vanessa, eu falei, Vanessa, eu tô com vontade de comer doce à noite. Não é que eu tô com vontade de comer durante o dia, mas à noite, durante o dia eu faço tudo muito certinho. E aí ela me mandou, gente, um e-book praticamente de receitas de doces que são saudáveis. Então é possível. E que mata, né, gente, sacia da mesma forma do que se você pegar um chocolate, sei lá, que tá lá na gaveta. É. Entendeu? E dá mais saciedade ainda, porque essas receitas que eu enviei para Bel, elas são ricas em proteína, em fibra, então acaba ajudando o que eu sempre falo, o controle da glicemia, da insulina, que são importantes quando a gente visa emagrecimento e controle da saciedade. E saúde como um todo. Todo mundo, assim, Uhum. qualquer mulher, ela tem que objetivar controlar a glicemia e a insulina. Então, essas receitas que eu te mandei, elas são ricas em compostos bioativos, que são anti-inflamatórios e são essenciais pra gente, mas elas também são importantes porque elas têm a proteína, têm a fibra, então vai dar saciedade e vai te ajudar a diminuir essa vontade de comer doces. Isso é Muito ótimo. bom. E fala pra gente, é uma dúvida até que eu tenho. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de tomar café da manhã. Eu normalmente acordo, tomo cafezinho puro e vou fazer várias coisas e depois só vou almoçar. É ideal que a gente faça todas as refeições, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar? Ou a gente pode pular algumas refeições? É, assim, Nath, cada pessoa tem a sua rotina e como que o corpo responde melhor. Não é obrigado comer como todo mundo escuta a cada 3 horas. Isso não é uma regra. O que eu sempre digo, não há problema em pular uma refeição se a próxima que você fizer, você não compensar a quantidade de calorias que você teria consumido na refeição anterior. Então, por exemplo, você pula o café da manhã. Então, suponhamos que o seu café da manhã tivesse 350 quilocalorias. Aí você só almoça. Se o seu almoço mantiver a sua necessidade calórica, que possa ser 400 quilocalorias, por exemplo, tudo bem. Agora, qual que é o problema? Se você pular seu café da manhã e chegar no almoço, ao invés de comer as 400 calorias, você consumir 750, como uma reposição do que você não consumiu no café da manhã. Então, não tem problema. O que só eu costumo dizer, que é até o que acontece muito com quem faz jejum intermitente. As pessoas que fazem o jejum intermitente normalmente pulam o café da manhã e acabam consumindo mais calorias à noite. Só que o nosso corpo, o que a gente sempre tem que lembrar? É como se ele estivesse na velocidade máxima de funcionamento quando a gente acorda e aí vai diminuindo. Então, à noite, a metabolização, a digestão, ela tá mais lenta. Então, se eu comer muito à noite, o que vai acontecer? O risco, por exemplo, de eu não gastar, até porque eu vou comer e vou me deitar, com exceção das pessoas que treinam à noite. Então, isso que a gente só tem que tomar cuidado. Agora, se não tiver essa compensação calórica, não há problema em pular refeição alguma. O que eu só. Um outro ponto que eu falo, mulheres que às vezes são compulsivas, quando pulam refeição, normalmente na outra refeição elas tendem a comer mais. Então, aí tem que tomar cuidado. Quem é muito ansiosa, às vezes nervosa ou compulsiva mesmo, qualquer alteração humoral acaba descontando na alimentação, aí tem que tomar cuidado em pular as refeições. Tá, Mas assim, não é uma regra fazer todas as refeições. tá. Legal. Pô, você estava falando até de jejum intermitente, né? Deixar de comer não emagrece, né? Não, porque o nosso corpo ele tem uma adaptação. Nosso corpo é muito assim inteligente quando a gente fala de fisiologia. Se a gente não come, o que ele vai fazer? O pouco que eu comer, ele vai reservar como gordura. Então, aquelas pessoas pensam assim: ah, eu vou ficar sem comer, eu faço uma refeição só. O que acontece? Elas acabam, o pouco que ela come acaba sendo reservado como gordura.
E aí ela pensa assim, nossa, eu não tô quase comendo e não estou emagrecendo. Por quê? O corpo, ele entende como se fosse um estresse, uma fuga, sabe? Ele fala assim, nossa, estou em perigo. Então, o pouco eu estou recebendo, eu preciso reservar. Então, não acaba emagrecendo. Então, ficar sem comer não é a melhor maneira, porque isso gera um estresse para o nosso organismo. Então, tem que Uhum. tomar cuidado. E isso não ajuda a emagrecer. Lógico que assim, muitas pessoas pensam assim: ah, eu não vou comer porque eu tenho déficit calórico. Para emagrecer, o que eu preciso? Comer menos e gastar mais. Mas às vezes não é isso que acontece. Você come tão pouco que o seu corpo entra nesse estresse. E assim, a gente tem uma quantidade de calorias mínimas que nós precisamos consumir, que é o quê? É a taxa de metabolismo basal, que é o mínimo para a gente se manter vivo. Vamos Uhum. pensar assim, né? Para respirar, para os órgãos funcionarem. Então, quando a gente come menos do que isso, é perigoso para o corpo. Então, a gente precisa comer pelo menos o suficiente de calorias para atingir essa taxa de metabolismo basal. E aí, no caso, por exemplo, né? Eu, por exemplo, não como carne vermelha e não como frango. E aí agora vai, acho que uns 7 anos já, né? Que eu não como carne vermelha e frango. Depois de 3 anos que eu tava praticamente vegetariana mesmo, comia uma coisa ou outra, eu tive que colocar o peixe porque eu tava me sentindo mal, de saúde mesmo, né? Com Uhum. certeza não me alimentava com as quantidades corretas, porque é muito mais difícil você colocar lá uma concha enorme de feijão para suprir uma proteína do que um pedaço de carne, De enfim. carne. Aí, entrando um pouco da parte da suplementação, é ideal que a gente faça realmente o acompanhamento para saber os exames, para que o que eu não estou ingerindo como alimento, eu suplemente. Isso. A suplementação, Nath, sempre entra quando, assim, eu faço recordatório, lógico, alimentar, vejo que a pessoa consome, e se ela não atingiu, aí a gente solicita, eu sempre solicito os exames, e aí a gente acaba suplementando o que está em deficiência. Normalmente, quem é vegetariano ou vegano, é aquilo que você falou, as proteínas vegetais, às vezes elas têm menor concentração de proteína por grama quando comparado com a proteína animal. Então, a gente deveria consumir muito para a gente atingir a recomendação. É que hoje tem muitos suplementos proteicos veganos, né? Uhum. Então, acaba ajudando. Mas a partir do momento em que eu faço recordatório e esses exames e eu vejo essa deficiência, a gente precisa sim suplementar. Em outros casos, a gente sabe que tem muitos suplementos também que eles funcionam não só para cobrir essas deficiências, mas também para gerar algum outro benefício. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem suplementos que ajudam a reduzir a inflamação, se o meu objetivo é emagrecer, ou de mulheres que o lipedema está em alta, então a gente precisa, por exemplo, suplementar. Isso não quer dizer que elas estejam em deficiência, mas sim para ajudar no tratamento da doença por si só. Então, a suplementação ela pode agir nesses dois caminhos, para repor uma deficiência e também para ajudar no tratamento de uma doença ou num emagrecimento. Tá, legal. E aí, quando a gente fala de alimentação e saúde da mulher, tem essa fase, né, que eu tô vivendo, né, que é da menopausa, mas eu acho que, assim, as mulheres precisam começar a se cuidar antes, né? Então, eu acho que a fase da perimenopausa, que antecede, eu acho que é muito importante, fundamental para você passar bem depois, né? O que que você acha que dá para fazer? O que que você acha que a gente pode melhorar na alimentação, essas meninas novas, né, como Nath, como você, de 30 e poucos anos, para poder, quando chegar na minha idade, estar melhor, se sentir melhor nessa fase? Essa faixa etária dos 35 é quando a mulher tem que começar a se cuidar para que ela entre lá na menopausa bem. É Uhum. essencial. Não adianta assim, tô na menopausa agora que eu vou me cuidar. Lógico que vai Sim. trazer um benefício, mas o risco de ter sintomatologia é muito maior. Quando eu falo da alimentação, tem uma alimentação que é muito boa para a mulher, e assim, a gente vê muitos resultados nos estudos científicos, que é a alimentação mediterrânea. Tem uma dieta do Mediterrâneo, que ela é baseada o quê? Principalmente em verduras e legumes, então aquela alimentação in natura. E quando eu falo de verduras e legumes, a gente sempre tem que procurar consumir todos os dias, pelo menos uma verdura ou um legumes verde escuro. Então, que sejam brócolis, uma couve, porque eles são ricos em ferro, B12, vitamina E, então são importantes.
E também a dieta do Mediterrâneo, ela tem as gorduras boas, então o abacate, o azeite de oliva extra virgem, que ajuda na saúde cardiovascular. E também ali quando a gente fala no controle, ela tem ação anti-inflamatória, ajuda no controle de doenças como, por exemplo, lipedema, é importante, tá? E também as oleaginosas. Quando a gente fala castanha, noz, amêndoa, eu sempre falo, né? Consumam sementes ou oleaginosas. Ai, eu adoro. Porque elas ajudam na saciedade quando a gente tem vontade, aquela vontade, né? Ai, quero mastigar alguma Gente, coisa. mas é consumir pouquinho, tá? Não é pegar aquele pote inteiro, assim, sentar na Enquanto frente da assiste televisão TV. e comer tudo. Isso, porque é isso que acontece. Se a gente deixar o pote, a gente come e sem prestar atenção. Tem que ser com a atenção sim. plena. Então, isso tem que tomar cuidado. Mas, assim, quando a gente fala dessas oleaginosas, elas são ricas em zinco, selênio, que é ótimo para a pele, para a imunidade, para o intestino. E outro ponto importante, a dieta do Mediterrâneo, ela é baseada em peixe. Peixe realmente é uma proteína muito boa. Não é que a carne vermelha, o frango sejam prejudiciais, não é isso. Mas eu costumo dizer que, se possível, o peixe ele deve ser a proteína mais consumida ao longo da semana. Mas não empanado e frito. Isso, Eu gente. adoro peixe empanado. Isca de peixe com molhinho. Aí vem, né? Aí não como carne, carne. eu como peixe empanado. Com batata frita. Não, tá Então. tudo errado. E é isso que eu brinco. Eu falo, gente, vamos consumir peixe, mas não empanado e frito. Vamos fazer assadinho, cozido, que fica gostoso da mesma maneira. Ou na air fry, que seja. Mas a dieta do Mediterrâneo, ela ajuda muito por esse conjunto todo, ela ajuda no equilíbrio hormonal, a desinflamar o organismo da mulher, ajuda também no intestino. Então, é essencial, assim, se for para mulher, eu quero seguir um padrão de dieta, a dieta do Mediterrâneo eu considero uma das Ajuda. melhores. E aí aquela mulher que não fez, né, esse acompanhamento desde os 35, que já tá nos 50, tem como ela melhorar a alimentação dela? Ai, tem, muito. Ela vai ter resultado? Vai. Porque às vezes a pessoa acha, agora Agora já foi, já né? entrei, já entrei. Já era, já tá tudo perdido. Não, de maneira alguma. Eu tenho paciente minha que chegou até mim justamente assim, tô na menopausa, eu preciso. E tem ótimos resultados. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente, ela falou assim, eu tô no meu período mais magra. E ela tem 56 anos, na menopausa tá ótima. Mas por quê? Ela é super focada, então tudo que eu oriento ela faz, suplementação, alimentação, mas é super possível. É que aquilo que eu falo, uma mulher que chega sem ter se cuidado previamente, talvez ela já vai ter sentido sintomas, às vezes Sim. sintomas são mais intensos, mas não quer dizer que a gente não consegue reverter. Nunca nada é perdido, mulheres. Tem que se cuidar, independente. Não consegui me cuidar com 30, 35, vou me cuidar com 40, 50, não 50. importa. É importante se cuidar. Em todas as fases, né? É Sim. importante, porque a gente fala, às vezes recebemos alguns profissionais que falam desde pequenininho, na verdade. Se você já se cuidar desde essa época, né? Se você já tiver ali acompanhamento ou médico, ou seus pais ali puderem te apresentar os melhores alimentos, no caso, isso vai para a vida, né? E aí, falando um pouco das crianças, dessa parte da alimentação das crianças, né? A gente vê muito essa questão das embalagens. É muita bolacha, é muito salgadinho, é muito suco de caixinha. Isso é um veneno? Ai. Vamos entrar numa polêmica de levinho? Né? Assim, você sabe, Nath, que é engraçado, eu não sei vocês, mas quando eu ia pro colégio lá, há 30 anos atrás, o meu lanche era todinho, salgadinho de pacote, Aqueles bolinhos Ana Maria. bolinho Ana Maria. A gente não tinha essa ideia do que era comer É saudável. verdade. Muitas vezes minha mãe também fazia um pão com queijo, que era uma coisa mais saudável. Mas assim, o ideal, o que eu sempre explico, não quer dizer que todo industrializado é prejudicial. Porque quando a gente fala, por exemplo, um suplemento, ele é industrializado, mas ele é saudável. O que a gente tem que tomar cuidado é com o ultraprocessado. Então, por exemplo, um bolinho. Ele é ultraprocessado, ele tem muita gordura hidrogenada vegetal, gordura trans, saturada, açúcar em excesso. Então, assim, quando a gente fala da alimentação da criança, tanto é que quando a mulher tá grávida, antes a gente falava muito dos 2.000 dias, que é o período da gestação e até o 2º ano. Hoje já fala de mais tempo, não é mais os 1.000 dias, são os 2.000 dias. Então, até... De tudo que ela come. Tudo que ela come. assim, aí esses 2.000 dias conta o quê? A gestação,
e até 3 anos, 4. Então, esses 5 anos, vamos pensar assim, esse 1 ano dentro da barriga, basicamente, Aham. mas esses 4 anos iniciais da criança, é imprescindível que você tenha uma alimentação adequada, porque isso lá na frente vai reduzir o risco de ter dessa criança ter doenças crônicas. Então, assim, quanto mais saudável for essa alimentação, ela vai se tornar um adulto saudável, com menor risco de doenças crônicas. E o que que é o saudável? Eu falo que é o básico. Eu sempre brinco, sabe quando a gente olha aquele prato, tem o arroz, feijão, uma porção de legumes e carne? É isso. Agora, e o lanche escolar? Que a Que gente muito... brinca que era a dieta da vovó, porque É. antigamente, gente, é sério, na minha época, eu sou mais velha que vocês, mas assim, eu falo muito isso. A gente comprava refrigerante só no domingo, pegando a garrafinha, indo na padaria e trazia para casa. Sim. Você não tinha estoque. Não. E aí o seu prato era sempre o arroz, feijão, uma mistura, né, que é Uhum. a proteína e uma saladinha. Sim. E a gente tinha isso sempre como uma lei, parecia, sabe? É. Era sempre aquilo. Sobremesa em casa, ou era fruta ou era gelatina. Sim. Doce, eu esperava o carrinho passar de doce. E era só o final de semana. E É, olha lá. então, olha como isso tudo também mudou, né? Mudou. Esses hábitos, né? É, minha sogra até ela questiona, porque ela fala assim, ela cozinha com banha até hoje. Uhum. Aí ela fala assim, mas Vanessa, eu sempre cozinho, eu sou saudável. Eu falo, então, Dona Maria, pensa que na sua época lá atrás, tudo era mais natural. Tudo bem, você usa banha desde então, mas você não tinha esse acesso aos alimentos Até a banha era outra, ultraprocessados. né? É. Hoje não. Hoje a gente vive ao redor de alimentos ultraprocessados. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da alimentação de uma criança para escola, hoje a gente tem várias receitas práticas que a gente consegue fazer e congelar, inclusive. Então, por exemplo, a gente consegue fazer muffins, bolinhos saudáveis em casa para o seu filho levar para a escola. Suco, tudo bem, a gente tem os sucos que são industrializados, mas tem opções mais saudáveis ou até mesmo, por que não orientar o seu filho, ao invés de consumir o suco, consumir a fruta, que realmente tem mais fibra? Porque quando a gente fala de suco, são várias frutas juntos. Então, tem uma maior concentração do açúcar natural delas, que é a frutose. Agora, quando eu como a fruta, ela tem fibra, tem as vitaminas, e vai te dar mais saciedade. Então, é melhor sempre consumir a fruta ao invés do suco. Então, assim, para as mamães, o que eu sempre oriento, façam receitas práticas em casa e congela. É o que eu faço com meu filho. Graças a Deus, o Miguel, ele come de tudo. Apesar dele ter muita alergia, então eu falo assim, olha, ele veio para mãe certa, nutricionista, que tem que se virar nos 30 para fazer um monte de receita, porque ele é super alérgico. Mas ele come de tudo. Quando, olha, eu sempre posto os pratinhos dele no Instagram, é o básico, é o arroz, o feijão, o leguminho e a carne, a proteína. O café da manhã dele é um pãozinho que eu faço, por exemplo, com tapioca ou cuscuz, ele come. Então, assim, tem coisas que a gente consegue fazer e são super práticas. Então, o que que a gente realmente tem que fazer, conforme você falou, Nath? Desembalar menos e preparar mais. Só que é o planejamento. Então, eu vou fazer uma receita mais saudável. E assim, hoje até a gente acha muitos snacks que são industrializados e mais saudáveis. Tem muitas marcas boas, sim, tá? Isso eu não posso dizer que não tenha. Então, assim, uma mãe que, eu não consigo cozinhar, para mim tem que ser. Então, a gente tem opções de lanches que são mais saudáveis. Até quando a gente pensa assim, um cookies, que é prático preparar, com certeza, mas eu posso comprar e tem opções mais saudáveis, com menos gordura trans, saturada, sem açúcar, que é importante. Então, por exemplo, embutidos, às vezes eu vejo muita criança comendo hot dog. Gente, isso eu falo que isso dói meu coração. Gente, meu marido ama cachorro-quente. É. Ama. Até hoje, ele adora, é o predileto dele. Então, eu falo assim, não é que é proibido, mas para uma criança, se você não oferecer, ela não vai ter esse contato. Ela não vai, É que nem assim, refrigerante, que todo mundo ama refrigerante. Se você não oferecer para a criança, ela não vai saber o que é. E a gente vive de hábitos, não adianta, né? Vive de São hábitos. hábitos. Você está acostumado a tomar água, você toma água. Você está acostumado a tomar refrigerante, você toma refrigerante. E a né? criança, assim, se você consumir sempre na frente dela, ela vai olhar. Eu vejo pelo Miguel, ele fica olhando às vezes quando eu como, tanto é que assim, o prato dele é igual ao meu. Então, se ele às vezes ele fica olhando assim, eu falo, toma, filho, pode comer, não tem problema, porque é a mesma coisa, é saudável. Então é isso, a gente tem que ser o exemplo para os nossos filhos. Agora, assim, tenho pacientes que falam assim, não, para ele eu faço tudo certinho, agora para mim não. Por quê?
por que não? Já eu tá ser o tendo exemplo? trabalho para fazer para ele, E né? a criança, eu acho que ela tem o pai e a mãe de referência. Com certeza. Então, se ela vê você comendo, ela vai falar: se meu pai e minha mãe comem, é bom, então também quero. Sim, Não é é? isso, é. Você tem que ser o exemplo, não tem Sim. jeito. E assim, mas eu fico com um certo triste até, porque saiu uma reportagem recentemente que hoje o índice de crianças obesas é o maior que a gente tem. O maior, gente, é muito triste isso. É muito Então, triste. Sim. O meu filho reclama muito, às vezes ele fala: Mãe, você não tá entendendo. A cantina só vende salgado e coisas assim, fritura, não tem o que fazer, não tem. Agora ele tá maior, então agora ele leva uma fruta, leva enfim, o suplemento dele que ele também tá fazendo atividade, mas ele fala: Não tem opção, é ou salgadinho, e eu lembro que na minha época também era pastel, era o lanche. Então a gente até abordou, eu acho que com a doutora Elaine uma vez, Foi. esse tema que as cantinas não Da ajudam escola, não nada. ajudam. E o meu desafio Não de ajuda. mãe era muito a lancheira. é. Porque colocava o suquinho na garrafinha, vazava o suquinho na lancheira. Aí ele reclamava: vazou o suquinho, eu fiquei todo molhado. É. O suquinho de caixinha é super Sim. açúcar e muito industrializado. A cantina não ajuda. Aí você leva o não sei o que, já ficou gelado. Então, meu desafio de mãe, E assim, eles foi essa precisam época. melhorar, porque assim, nem toda mãe tem tempo Tem mesmo tempo. de É. preparar, Uhum. entendeu? Então, claro que você vai procurar pronto. Sim. A Bruna tinha esse problema de cantina e eu não gosto de comer nada de lá. É. E eu lembro que eu já te contei que Sim. eu fazia lanchinhos à noite para deixar pronto para de manhã. Mas assim, eu sei que não é uma realidade para todo Não mundo, é. entendeu? Mas O que dá para fazer nesse caso? tem até um projeto de lei que o intuito é melhorar essas cantinas, mas assim, a gente sabe que é um processo bem árduo e que vai Sim, demorar. É. Mas assim, a minha sugestão para as mães é isso: a gente tem essas opções de snacks saudáveis hoje que vende normalmente nesses empórios ou até mesmo nos mercados, a gente tem. Então, sempre procurar ler rótulo, isso é essencial. Então, não deve ter gordura trans, saturada, a gordura vegetal hidrogenada, o açúcar como composto, mas assim, não quer dizer, o açúcar ele tem vários sinônimos também. Então, por exemplo, destrose, maltodestrina, tudo isso é açúcar, então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente compra esses alimentos, o rótulo ele tem que ser com o menor número de ingredientes. Quanto menor, é melhor. Agora sim, o básico de fazer um pãozinho, que seja um pão com queijo. Ah, meu filho não gosta de queijo, por que não fazer um patezinho de frango, de atum? Ótimo! Ou que nem tem criança que gosta do ovo, faz um pão com ovo. É simples e assim, é uma coisa prática até para você levar, que hoje a gente sabe que tem bastante lancheiras térmicas, então é uma opção. Agora sim, em relação à bebida, realmente a gente tem opções de sucos que são mais saudáveis e orgânicos, mas ao invés de suco eu sempre sugiro a fruta. Então, hoje tem até umas lancheirinhas que tem a divisão. Então, que dá para você colocar o salgado, por exemplo, o pãozinho, a porção de fruta e até uma barrinha de cereal que a gente consegue fazer em casa. Como eu citei dos mix de sementes que são bons para nós mulheres, é possível fazer com esse mesmo mix de sementes, colocar um farelo de aveia ou uma aveia em flocos, um pouquinho de mel, porque o mel não é prejudicial. O mel, se a gente pega um mel orgânico, ele é bom até para a imunidade. Então, quando a gente fala assim de saúde intestinal, ele também é bom, mas não em excesso. Então, a gente pode colocar esse mel e fazer uma barrinha de cereal em casa. Mas também nós encontramos barrinhas de cereais saudáveis. Então, é uma opção. Tá? Existem marcas boas. E como que Existem. as mães podem procurar isso? Não só as mães, mas a gente também que é adulto e quer procurar quais são as melhores marcas. Existe algum, não sei, aplicativo, alguma nas suas redes? Eu sempre coloco nas minhas redes, para as minhas pacientes, eu sempre faço lista de produtos. Sim. Então, assim, nós nutricionistas, nós podemos, por ética, recomendar marcas, desde que a gente recomende pelo menos 3. Então, eu sempre recomendo marcas boas, porque, assim, tem muita barrinha de proteína e de cereal que não são barrinhas de proteína e tem um pouco de cereal, são Sim, puro sim. açúcar, chocolate, então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas a minha dica é: leia o rótulo, quanto menor o número de ingredientes, melhor. E não deve ter o açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura trans, saturada, excesso de sódio. Porque às vezes a gente busca assim, eu vou procurar um produto diet ou light. Só que se ele é diet, ele vai aumentar, por exemplo, zero açúcar, ele vai aumentar a gordura, para manter a palatabilidade daquele alimento. Sim. Tá? E assim, receitas
Como eu disse, tem receitas práticas hoje que a gente faz. Eu até tô com um projeto aí de fazer algumas receitas visando ajudar todas as faixas etárias, e colocar isso para o público mesmo, porque assim, é uma dificuldade que hoje eu vejo que eu sinto por causa do meu filho, uma vez que ele tá cheio de alergia, então eu tenho que me adaptar, porque para mim é o básico, eu posso comer de tudo, agora ele não, ele tem muita alergia, então a gente, e até mesmo E há vários tipos de alimento? o Miguel tem ovo, é uma alergia super forte, tem castanha, trigo, amêndoa, soja. Então, ao leite ele não tem. Eu falo, olha, pelo menos. Nossa, olha isso. É. E você descobriu testando ou com algum exame? A primeira vez que eu descobri, assim, ele tem uma dermatite muito forte. Ele é super branquinho, ele tem uma dermatite forte. Mas aí, um dia eu falei assim, nossa, nunca dei ovo pro Miguel. Vou cozinhar um ovo e vou dar. Quando que ele comia? Eu tô comendo ali meu café da manhã, eu dava um pedacinho pra ele. Ele comia e ele adorava. Ótimo. Aí um dia eu falei assim, no jantar, fiz arroz, feijão, brócolis, que ele ama brócolis, e fiz um ovinho. Aí ele comeu o ovo inteiro. Gente, à madrugada, ele vomitou. Teve diarreia. Eu e meu marido, a gente deu 5 banhos nele e trocou lençol, roupa, tudo. Enquanto ele não vomitou todo o ovo, ele não parou assim de ficar mal. E aí chegou um momento que me deu desespero, que eu falei assim, vou pôr a mão na garganta dele para ele vomitar mesmo, porque é o ovo que tá fazendo mal. Aí eu marquei uma alergista, a gente fez exame, ela falou assim, olha, ele é bem pequeno, mas vamos fazer, porque as alergias normalmente elas são curadas até 2 anos, a gente consegue reverter. Nossa, a alergia do ovo dele é muito alta. Olha só. E aí eu fiz agora novamente o exame, que ele passou de 1 ano, ainda continua alto. Sim. Aí ela falou assim, Vanessa, provavelmente pra gente reverter, talvez a gente vai ter que fazer a introdução mais internada. Porque o tipo de alergia que ele tem é essa que desidrata a criança, que vomita e tem diarreia, então tem esse Nossa. perigo. Aí eu falei, ai, tá bom, doutora, mas eu preciso reverter. Não, é bom falar isso, né? Eu acho que é bom dar esse alerta, porque às vezes a pessoa tá falando, não, mas ele tá comendo ovo. Super saudável. Mas chorou Tá a noite comendo inteira, tá passando mal e nem saudável. sabe, Bem né? sabe. Entendeu? Então eu não dei nada demais, né? Mas você sabe que isso é legal a gente ressaltar até, porque quando nós, mulheres adultas, hoje eu vejo muitas mulheres com hipersensibilidades alimentares. E às vezes elas falam assim, nossa, minha pele engrossou. Ué, o que será que é? Ah, eu tive uma coceira. Ou, ai, meu intestino ficou irregular. Ou, ai, minha barriga tá muito distendida. Tô inchada, né, que a gente fala. Inchada. Uhum. E aí, muitas vezes a gente pensa assim, que eu tô dizendo que a maioria das minhas pacientes vem, ah, doutora, não é o glúten e a lactose? Não, o glúten e a lactose não são os vilões. Mas muitas vezes a gente tem uma hipersensibilidade. Depois disso, até da minha prática, eu comecei a colocar no consultório, onde eu faço um teste genético que é de hipersensibilidade alimentar, que a gente observa em relação a 216 alimentos. E eu fiz comigo, eu falei, deixa eu ver, porque eu sinto que algumas coisas me trazem algum desconforto. E aí mostrou uma hipersensibilidade leve ao leite e ao glúten, uma hipersensibilidade alta, gente, a amarantos e orégano. Olha só, orégano. Orégano. E eu amo orégano. É um exame específico? É um exame que a gente faz, estilo de quando a gente mede a glicemia, sabe? É uma gotinha de sangue, e aí a gente coloca numa folhinha, e aí vai para análise, e aí ele vê essa análise em relação a 216 alimentos. É Olha, muito que legal. interessante. E geralmente os alimentos mais, assim, consumidos, né? Mais comuns, Mais que são mais da comuns. nossa rotina, assim, do hábito alimentar brasileiro. E aí, só que aí tem, por exemplo, castanha, eles colocam os alimentos que normalmente são mais alergênicos, como Aham. leite, castanha, enfim. E também há outros que são mais consumidos, vamos pensar assim. Então, tem frutas também. Ah, o meu também deu a banana. Olha, Que é tão comum, todo Então. mundo, né, come todo banana. mundo gosta de uma E aí banana. depois eu comecei a observar, e assim, eu como hoje bem menos frequente, porque eu comia todos os dias. Quando eu como, minha pele coça. Olha só como é interessante. E eu nunca tinha Olha. reparado isso. Então, é um teste que me ajuda muito até a definir melhor o planejamento, Sim. porque às vezes a gente faz tudo e fala assim, gente, essa paciente não emagrece, essa paciente É. continua tendo sintoma, e aí? E aí esse teste ajuda bastante. Porque é como você falou do Miguel, gente. Ele comeu ovo Ovo. com brócolis e Arroz e feijão. arroz e feijão. E teve. E passou mal, né? Passou. Então, assim, teve essa intolerância.
Então a gente às vezes acha que está comendo saudável, mas tem alguma coisa que não cai bem no nosso organismo, né? Sim, é isso E mesmo. você falou uma coisa que agora eu fiquei pensando, e agora eu achei que é interessante de repente fazer esses exames, porque eu tenho um negócio que é assim, eu acho que pode ser algumas coisas, tá? Eu não sei se é algum alimento, ou se eu já pensei que pudesse ser pólen, pudesse ser alguma coisa de, né, do ar, Sim. mas do nada me dá uma coceira na ponta do nariz e eu começo a coçar a ponta do nariz. É só no nariz, é muito doido isso, mas ele vem na pontinha do nariz. É uma coisa doida, mas já aconteceu em inúmeras situações. Tipo assim, fomos comer um negocinho ali, entrei no carro, começou. Coça, coça, coça. Aí eu falo, é alérgico? O que que pode ser isso? E aí eu já descartei o pólen, porque teve momentos que eu tava no shopping, por exemplo, com o marido, o filho, sai do shopping, entro no carro, coceira. Coçou. Pode ser algum alimento? Pode ser algum alimento. Acontece comigo quando eu como berinjela, ao redor da minha boca fica Olha. toda inchada e coça bastante. E berinjela. Olha Então, só. e assim, muitas alergias, elas têm relação com alergia que eu digo assim, respiratória, por exemplo, né? A rinite, a famosa rinite, sinusite ou esse nariz que fica coçando, tem relação com alergias alimentares e muitas vezes o problema está no intestino também. Uhum. Se a gente tem uma disbiose, um desequilíbrio intestinal, isso aumenta o risco de alergias, então tanto dessa parte respiratória quanto alergias de pele, a famosa dermatite. Então, quando a gente tem um desequilíbrio Olha intestinal isso. também. Então, pode ser, Nath, uma É das interessante Imagina, investigar, É né? interessante tem que investigar. Porque é uma investigar. coisa assim fora. Eu olho assim, meu marido e falo: não, não é possível, tô coçando meu nariz de novo, não fiz nada. O que que eu comi? Aí eu fico tentando pensar: o que que eu posso ter comido? E isso a gente consegue ver, lógico, com alimentações específicas de exclusão, enfim, a gente consegue muitas vezes achar. Tem esse teste de hipersensibilidade, e hoje a gente tem teste também para ver a microbiota intestinal, como que ela tá. Então, se ela tá em desequilíbrio, se tem alguma questão associada com a digestão, então, não consigo digerir determinado alimento. Então, tem testes hoje, assim, a ciência avançou muito, que a gente consegue Uhum. fazer. Então, que é um outro teste que eu faço também, mas ajuda muito, a gente consegue ver a possível causa. Interessante. Olha isso. Eu estava lendo, tem um estudo de duas universidades americanas que acabou de sair faz pouco tempo, acho que uns 2 meses atrás, falando que o alimento tem impacto direto às suas emoções. Tem. Explica um pouquinho disso pra gente. Quando a gente come determinados alimentos, eu vou até usar o exemplo da banana. Tá. A banana, ela é rica em triptofano, por exemplo. E o triptofano, ele é a base para produzir a serotonina, que é um neurotransmissor que nos deixa feliz. Uhum. Então, que nos dá bem-estar, que a gente se sente bem. Então, quando a gente fala assim da alimentação que ela alimenta literalmente as nossas emoções, por quê? Ela produz muitas substâncias que nos geram bem-estar e nos deixam felizes. Outro ponto, quando a gente fala assim, eu tô triste, que nem quando o Miguel fica doente, eu falo assim, ai meu Deus, às vezes me dá vontade, eu até brinco, eu sou nutricionista, mas não é por causa disso que eu não como chocolate. Eu falo, nossa, o Miguel ficou doente, você acha que se tivesse uma barra de chocolate aqui eu comeria? Bem assim, porque isso gera um conforto. Quando a gente usa esse termo, Bel, é o comfort food. Então, a alimentação que gera o conforto emocional e, consequentemente, alimenta nossas emoções. Mas, por outro lado, a gente tem essa alimentação que consegue produzir substâncias que geram esse aumento do bem-estar, dos neurotransmissores que nos dão bem-estar. E também a gente tem alimentação que modula cortisol, que é o hormônio que eu falei sobre o estresse. Então, assim, quando a gente está estressado, isso gera mais emoção, fica mais uma alteração humoral. Então, a gente vai, por exemplo, do estresse à alegria, sabe? Então, esse comportamento que acaba sendo muito, oscila muito. Então, tô feliz, de repente tô triste, enfim. E, por exemplo, cacau e canela, eles ajudam a controlar cortisol. Então, essa junção, eu tô muito ansiosa, vou comer lá uma banana aquecida com cacau e canela, é ótimo para a emoção. Vai nos dar bem-estar, vai ajudar a controlar o cortisol, vai produzir serotonina. Então, a gente tem muitos alimentos, assim como o magnésio. O magnésio é uma substância, né, um nutriente que ajuda muito na saúde mental e no humor. Tanto é que hoje, o nosso país é considerado o país mais ansioso do mundo.
E associado a isso vem a depressão, vem a baixa da produtividade. E aí, muitos médicos, psiquiatras, eles orientam, sim, o uso de medicamento quando há necessidade, mas em associação, uma alimentação para ajudar essa saúde mental, visando controlar essas emoções, e muitas vezes a suplementação do magnésio. Olha, gente. Então, a alimentação na saúde mental, ela tem muito benefício. E aí entra muito a influência da dieta do Mediterrâneo, do peixe, que ajuda nessa saúde mental também. Poxa. Ô, Van, e uma curiosidade, né? A gente falando um pouco sobre os picos de glicose. A ordem que a gente come os alimentos pode ajudar nesse pico? Por exemplo, ao invés de eu começar a comer o arroz que tá no meu prato, eu começar a comer um brócolis, que tem de repente mais fibra, e aí eu começo pelo brócolis, aí eu vou e como uma saladinha, e aí eu vou pro arroz, feijão, enfim. Essa ordem faz diferença? Faz. É. Faz toda a diferença. Então, assim, quando a gente começa a consumir o carboidrato, efetivamente, o arroz ou o pão, a tendência é o quê? A glicose ir lá para cima, e lógico, depois eu vou incluir os outros alimentos, então ajuda a mantê-la um nível um pouquinho mais alto, tá? Mas assim, se eu começo com um alimento fibroso, então as verduras, os legumes, ou às vezes uma semente, ou às vezes até mesmo a proteína, então eu vou começar ali com a carne, com o ovo, isso ajuda com que essa glicemia não tenha esse pico. Então, o ideal sempre é eu começar ou pelo alimento mais fibroso ou pelo alimento mais proteico. E, em segundo lugar, consumir o carboidrato. E até eu vi um complemento, eu não vou lembrar o nome da moça que meu marido leu o livro dela, né? Depois eu até passo pra você. Eu tô lendo, que é o da glicose, como que é? A Revolução da Glicose, que é a americana. É Ela é isso maravilhosa, que ela fez o teste, ela colocou aquele sensor para medir a glicemia. E ela falava isso, né? O dia que eu comi só o pão, minha glicemia foi lá em cima. Eu comi o pão com a manteiga ou com queijo, havia esse controle. Até ela fala da sobremesa. Você não precisa abominar a sobremesa. Se ela entrar depois como Da uma proteína. sobremesa mesmo, porque normalmente você fala assim, comi. À tarde, dá umas 3 da tarde, você fala, ai, que vontade de comer o doce, já come o doce de cara. Não fez todo um processo para chegar na sobremesa. Então, a ordem dos fatores altera o produto. Sim, que é isso que eu explico, assim, quem gosta de doce, eu preciso comer doce todos os dias, ok, vamos comer depois do almoço, porque você já consumiu a fibra, a proteína, então quando você consumir esse doce, ele vai entrar ali na digestão e não vai gerar um pico de glicose, então um pouco de insulina. Agora, se você almoçou meio-dia, aí chegou 3, 4 horas da tarde, que é o momento que normalmente dá vontade de comer doce, você pegar uma fatia de bolo de chocolate, comer ela sozinha, a sua glicemia vai lá em cima. E qual que é a questão dessa glicemia muito alta e, consequentemente, essa insulina? Não ajuda na saciedade. Então, quer dizer o quê? Você comeu doce, aí você fala assim, nossa, ainda tô com fome. Se você vai querer comer mais, mais e mais. Então, glicose alta, então a glicemia alta e a insulina alta, isso não ajuda na saciedade. Isso contribui para a compulsão alimentar. Gente. Então, por isso que é importante essa ordem e o momento certo em comer os alimentos. Nada é proibido, nada. E como eu até brinco, tem paciente que fala assim, doutora, adoro um hambúrguer artesanal no final de semana. Ok, mas Tudo vamos bem. escolher Sim. o hambúrguer correto, o momento certo. E isso é bem interessante, o momento que a gente precisa terminar de comer. Então, assim, o jantar. Quanto mais cedo a gente janta, maior o controle da glicemia. Então, isso ajuda no emagrecimento, ajuda no sono, ajuda a reduzir compulsão alimentar, ajuda a reduzir gordura da região abdominal. Boa, E muito não bom. só a ordem, né? Mas a combinação também, né? A combinação. Porque assim, é o que eu brinco, assim, tem gente que fala assim, mas eu almocei e só comi massa. Um macarrão ao molho branco, por exemplo, ao molho bechamel, enfim. Mas e aí, cadê a proteína? Cadê o brócolis? Enfim, agora é diferente se você come um macarrão ao molho bolonhesa, que aí tem a proteína, um macarrão com brócolis, com legumes, aí tem esse controle ali que a gente fala do índice e da carga glicêmica. Sim. Então, aí isso ajuda no Por isso que controle. você fala sempre, come seu pãozinho, mas com uma proteína. Ou com um pedaço de queijo, ou com ovo. E a gente brinca que depois que a gente vê, né, que a gente ouve o assunto, não tem como desver. Então, todas as vezes, vou comer meu pãozinho, eu fico, vou colocar um ovinho aqui, né? Porque aí já dá uma balançada. Aí eu adoro tapioca, vou colocar uma tapioca, já vou colocar um atum, alguma coisa pra fazer
É isso quebra. mesmo. Mesmo à noite, tem gente que gosta de fazer um jantar, lanche. Então, vou comer uma tapioca. Come uma tapioca com atum, por exemplo, uma saladinha de alface, tomate, ótimo, não tem problema. É um lanche, mas acaba sendo saudável, porque tem esse controle desse índice glicêmico. Eu acho que o Muito bom. jantar é a coisa mais complicada para todo mundo, não é? É. Você chega cansado, É. você já tá querendo se jogar no sofá, assistir Eu uma não TV. sei. Porque eu falo que assim, o almoço você para, mas você sabe que vai voltar a fazer alguma atividade, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar. O jantar não, é o momento que você relaxa, É. né? E eu acho que esse momento é o que você acaba cometendo todos os pecados aí da gula, né, E até gente? aquele momento, eu mereço, eu trabalhei o dia inteiro, tô Exatamente. cansada, Vou não é? comer, tá tudo bem, né? A alimentação tem muito isso do merecimento. Eu mereço. Ai, hoje eu mereço. Eu peguei um trânsito, então eu mereço comer um chocolate. Ai, eu consegui uma promoção no trabalho, ai, eu mereço comer um bolo. É isso. A alimentação tem o merecimento. Deus mereça. Ai, mas aí você acha que o jantar, por exemplo, para quem não gosta de fazer uma refeição mesmo, esses lanches dá para substituir de uma Dá, forma saudável? Dá, mas assim, o que eu falo que não é o saudável, é comer assim um pão, né? Pão com manteiga e café com leite, que nem quando tá frio. É gostoso um pão com manteiga e café com leite. Delícia, eu amo. Mas aí não é a opção de Sim, jantar. O sim, ideal sim. seria, quero comer o pãozinho, vou comer o pão com ovo, com um filé que sobrou do almoço, por exemplo. E aí Já uma é mais legal. saladinha. Aí tudo bem. Ou, por exemplo, tem muito paciente meu que fala assim, ai, doutora, eu dou risada. Posso comer pipoca? Eu falo, não, a pipoca é saudável, mas não é um jantar, gente. Só não pode ser pipoca igual meu filho, viu? Pipoca põe um monte de manteiga e vai misturando um monte de coisa na pipoca. Não E adianta. não a pipoca pronta de micro-ondas, a pipoca feita do próprio milho, isso. Ah, É. pipoca de saquinho. Não. Não? Não. Que é mais Essa prática tem também não. mais gordura, parece, né? Tem muito sódio, é gordura vegetal hidrogenada, então não é ideal. O ideal Escutou, né, Natan? É isso. Não. Tudo que é muito prático não é tão Não é- saudável, né? Mas você sabe, Bel, que eu falo assim, se a gente se organiza, eu falo que eu procuro, normalmente no final de semana, eu vou até a feira, o mercado, e aí eu cozinho as coisas do Miguel e as nossas e deixo nos potinhos, porque isso facilita demais. Verdade. Ou assim, eu tenho algumas parceiras de marmita, então eu peço, eu falo, essa semana eu tô cansada, não quero cozinhar, então eu compro e deixo lá. E aí isso vai facilitando. Hoje, é como eu disse, tem até opções de sopa, quando a gente tá, agora que tá friozinho. Tem umas sopas hoje que são industrializadas, mas elas são saudáveis, que são marcas até queridinhas das nutricionistas. Que aí a gente só ferve a água, coloca ali o composto que vem, tem de diversos sabores, e você põe. Mas não se compara a uma sopa que a gente prepara. Sim. Não, o sabor é gostoso, tudo, mas não é aquela coisa caseirinha, Caseirinha. gostosa, enfim. Mas assim, à noite eu falo que a gente não precisa fazer uma refeição igual ao almoço. Se eu consigo, ótimo, posso fazer, não é problema. Se eu quero fazer uma sopa, também posso. Ou eu posso fazer um lanche natural, mas sempre tem que conter uma proteína e uma verdura ou legumes, que seja o básico, alface, tomate, que é o mais prático. Sim. Tudo bem, não tem problema. Aham. Legal. Bom, a gente jantou. E é claro, se a gente jantou mais cedo, vai dar uma fome antes de dormir, né, gente? Lanchinho pós. Óbvio. O que que seria o melhor para nossa ceia, vai? Essa combinação que eu falei da banana, com a canela e o cacau em pó é ótimo. Mas eu sempre oriento tentar consumir um alimento que seja um pouco mais proteico. Então, por exemplo, um iogurte é uma boa opção, uma vitamina, às vezes também é uma boa opção. Tem gente que fala assim, mas se eu quisesse cozinhar um ovo e consumir? Não tem problema, você pode consumir também. Mas assim, não pode ser uma coisa tão pesada, mas ela deve conter preferencialmente proteína, tá? Então, por exemplo, um chá e uma banana com uma fatia de queijo, um exemplo que é rápido, você pode. Eu falo que o iogurte é sempre uma saída maravilhosa, porque ela é prática, um iogurte com um mix de sementes ajuda bastante. E assim, a canela e o cacau, eles ajudam a estimular o sono. Então, como eu falei, controlar o cortisol, você dormir melhor. Um chazinho de camomila, de erva doce, que vai te acalmar, lavanda, então também é uma boa opção. Mas, Vanessa, se eu quiser, por exemplo, tomar o chazinho que sempre vem acompanhado, é gostoso com uma torradinha.
Não tem problema. Mas aí tenta, às vezes, colocar nessa torradinha um creme, um patezinho, um queijinho. Pode consumir, não é que o carboidrato é vilão. Mas aí é isso que a gente falou, vamos controlar o índice glicêmico. E aí a Sim, gente pode sim. consumir, sem problema algum. Legal. E a gente, né, tá Ai, chegando ao eu acho que fim, a que ele gente já deu deu uma uma horinha hora, ali, né? né? Aqui. Deu uma horinha. Tá tão bom, a gente podia perguntar coisa aqui. Não é? Teve Bom, um eu monte me de coisa. entreguei aqui, né? Assim que é gostoso. Ai, Deus. A gente tem um joguinho rápido de algumas coisas pra gente até falar um pouco sobre os suplementos, né? A doutora também usa, né, os suplementos da LiveMed, então é Sim, muito legal pra gente poder sim. falar um pouquinho. E aí a gente separou, então, Sim, alguns, né, pra gente saber. Então, o jogo rápido é assim: a gente vai falar um pouquinho pra que tomar, né? Uhum. Qual é o benefício e qual o melhor horário, porque a gente tem certeza que assim, o maior erro é o horário também que as pessoas tomam. Você até sabe, por exemplo, que a creatina é boa, mas você não sabe o horário certo. Então, eu Uhum. acho que isso vai ajudar, né? Eu acho também. Vamos começar Vamos com a lá? creatina, Vamos então? começar com a creatina. Isso. Ó, creatina. Olha, a creatina, eu costumo explicar que ela é uma fonte de energia para as nossas células. Então, por muito tempo, as pessoas só tomavam creatina se faziam exercício físico, porque fala assim, eu quero melhorar minha performance, ela realmente ajuda. Por quê? Porque ela faz as células terem mais energia. Sim. Então, a creatina, ela é importante para todas as faixas etárias, não é só para quem treina, inclusive. Na saúde da mulher, quem está na menopausa, ou, por exemplo, eu que tenho a síndrome do ovário policístico, ou mulher que está na gestação, não há problema de consumir. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é com a dose. O que é importante da creatina? A gente sempre procurar uma creatina que seja pura. Porque hoje a gente tem muitas no mercado que não são puras, então ela deve ser sim pura. E como que a creatina funciona no nosso corpo? Depois que a gente está tomando cerca de 15 dias, ela gera um acúmulo. Então, por isso que eu tenho que tomar todos os dias. Aí ela começa a fazer o efeito. Então, não adianta, por exemplo, eu tomar creatina hoje e tomar depois de 5 dias. Não, eu tenho que tomar todos os dias. E qual que é o melhor horário? A creatina não tem interferência do horário a ser consumida. Tá? Então, não é como, por exemplo, eu digo, um medicamento, antibiótico, que a gente tem aquele horário certinho. Mas o que é importante? Ser todos os dias. O que eu faço para mim e costumo indicar às minhas pacientes para não ter erro? Acordar e já tomar. Posso tomar em jejum? Não há problema, posso tomar. Posso tomar ali no meu café da manhã? Também não tem problema. Tem gente que pergunta, doutora, eu posso colocar no cafezinho? Porque eu já vi que o café elimina essa creatina. O excesso de cafeína, se você for aquela pessoa, nossa, que tomou muita cafeína, isso vai propiciar a eliminação da creatina. Mas assim, uma pessoa que toma uma xicarazinha de café ali, ao acordar, no café da manhã, eu quiser diluir, inclusive no café, não há problema. Mas o segredo da creatina para ela fazer efeito no nosso organismo é tomar todos os dias. Isso é Isso é essencial. importante, Muito né? bem. Vamos para um segundo aqui. Magnésio, gente. O magnésio é um dos suplementos mais consumidos hoje em Eu dia. amo magnésio. Esse daqui tem uma junção de 3 magnésios, né? E assim, o magnésio ele tem várias funções. Para vocês terem ideia, ele participa de mais de 300 reações no corpo. Então, ele é Nossa, muito tudo bom. isso? E assim, o magnésio ele ajuda no funcionamento intestinal, ele ajuda na saúde mental. Então, pessoas que às vezes não conseguem dormir ou são ansiosas, ele é importante. Ele ajuda também na ansiedade, ele ajuda na questão de pele. Então, assim, eu falo que é um suplemento muito importante. O melhor horário que normalmente eu indico é tomar à noite, antes de dormir. Tá, então eu gosto muito dessa combinação assim, vou dormir, tomei aquele meu último copinho de água antes de me deitar, eu tomo magnésio. Eu acho que é a maneira que mais funciona mesmo e vai ajudar muito nessa questão assim do sono, a você relaxar, acalmar, visando ter um sono de boa qualidade. Que legal Boa. isso, né? Bom saber isso, Bom porque as saber. pessoas erram muito. É. Cúrcuma, outra que a gente que adora, Esse né? A gente até às vezes faz injeção de cúrcuma. A cúrcuma ela é anti-inflamatória, ela é super benéfica. Eu gosto muito da cúrcuma quando a gente fala assim, tanto pessoas que estão muito acima do peso, a gente sabe que a gordura corporal ela é pró-inflamatória. Então, quando a gente está acima do peso, a gente tem uma inflamação. Então, a cúrcuma ajuda. Quando a gente fala assim, por exemplo, de dores.
Ai, quem tem dor crônica, dor articular ou pós uma cirurgia, a cúrcuma ajuda a diminuir também dor, porque quando a gente tem dor, tem relação com uma inflamação, então ela é ótima. Eu gosto muito da cúrcuma, eu indico bastante para as minhas pacientes os shots, para a gente tomar os shots anti-inflamatórios, que até ajudam na digestão. Aham. Então, eu gosto de colocar no shot ali pela manhã. Apenas um adendo da cúrcuma que a gente tem que tomar cuidado com a dose, porque às vezes tem pessoas que têm uma sensibilidade gástrica. Então, às vezes pode tomar e aí ter um desconforto. Aí não é o ideal tomar em jejum, porque senão vai machucar mais, vai ter um Sim. desconforto maior. Então, isso é bom observar a sensibilidade de cada pessoa, como que o corpo reage. Mas ela tem uma ótima ação anti-inflamatória. Então, nesse sentido, eu gosto no shot. Em preparo, quando a gente prepara a refeição, o próprio tempero mesmo. Ah, Vanessa, eu não consigo tomar em jejum ao acordar. O que você pode fazer é tomar, por exemplo, no meio da manhã. Às vezes é uma opção também. Pode diluir na água, ou às vezes na água com um pouquinho de limão e colocar essas gotinhas de cúrcuma. Mas ela ajuda bastante nessa ação anti-inflamatória. E Olha. mulher, assim, se a gente é muito estressado, Sim. o corpo tá inflamado, a cúrcuma também vai E ajudar. eu posso tomar assim direto? Tipo, direto na boca, colocar umas gotinhas ou não? Não tem problema, mas aí é muito essa questão da sensibilidade. Tá. Por isso que eu gosto A gente de. toma assim, né? A gente é meio hard, a gente toma na gotinha aqui. Não tem problema, isso não vai interferir. Mas assim, às vezes quando a gente dilui, ela fica menos forte, vamos pensar Porque ela é assim, forte, né? ela é forte, forte. Então, aí o risco de você ter um menor desconforto gástrico Sim. acaba sendo Sim. menor, mas não tem problema de colocar direto na boca, não. Olha, bom, vamos falar agora da vitamina B12. Ah, e essa daqui eu tava lendo que a gente. Não é assim, tem um horário mais ou menos certo para tomar, né? A B12, o que a gente tem que tomar cuidado, assim, a B12 é uma vitamina que a gente Adorando. encontra principalmente carne vermelha, por exemplo. Então, quem às vezes não come, como você, Nath, comentou, é comum ter a deficiência da vitamina B12. Então, é muito comum também quem tem a deficiência da B12 ter o que a gente chama da anemia, que é a anemia megaloblástica. Então, a gente não tem só anemia por deficiência de ferro, a gente também tem anemia por deficiência de B12. Então, a gente tem que observar. Então, às vezes, quando a gente tem a falta da vitamina B12, você fala assim, ai, tô cansado, ou ai, meu cabelo tá caindo muito, ai, a minha unha tá quebradiça, a minha pele modificou, tudo isso pode estar associado com a vitamina B12. Um horário que normalmente eu indico, assim, essa nunca a gente pode ser em jejum, sempre tem que ser associada com uma refeição, e eu gosto de orientar lá muito depois do almoço. Após o almoço. Após o almoço, aí tem gente que fala assim, ai, doutora, mas é difícil, eu tô fora, às vezes fora, no trabalho, então eu falo assim, então tenta tomar depois do café da manhã, que às vezes é um pouco mais fácil de incluir os suplementos, mas assim, não em jejum. Tá? Então tem que ser depois de uma refeição. Sim, ai, muito Bom, bom saber, bem, né? Gente, eu São, tô adorando são saber dicas tudo isso, importantes. porque eu às vezes também fico meio na dúvida. Eu já É que errei, tenho eu já vontade de errei, perguntar, eu já errei, mas, porque a né? B12 eu já tomei várias vezes em jejum, ó, tá errado. Olha só, é muito louco. A gente escuta às vezes as pessoas falando, ai, mas eu tomo sol, por que eu tenho deficiência de vitamina D? Vamos falar da vitamina D e essa é D3 mais K2 ainda, né? Isso. É assim, porque o ideal para a gente não ter deficiência de vitamina D, o ideal seria assim, a gente tomar o sol pelo menos 15 minutos, com a maior parte do corpo ali exposta. Naquele período, assim, para ser um curto período, 15 minutos, teria que ser o quê? Naquele sol mais forte, que normalmente acontece depois das 10 horas da manhã, perto Sim. do almoço. Quem em São Paulo ainda vai ter esse tempo? Todos os Se dias. você não tá tendo tempo de tomar Todos sua os dias? B12 no horário certo, imagina. Tomar sol todos os Não. dias. Então, a gente não consegue. Então, assim, é por isso que a gente acaba tendo deficiência. E um ponto importante que eu gosto também sempre de falar da vitamina D, às vezes a gente olha ali os exames e a gente fala, ah, tá dentro da taxa de normalidade. Isso não quer dizer que é o ideal, tá? Então, assim, a vitamina D, o ideal é que a gente esteja, eu falo assim, pelo menos 40 nanogramas por ml ali no exame de sangue, mas o ideal é 50. E a vitamina D, ela ajuda na imunidade. Muita gente pensava assim, a vitamina D é boa só para os ossos. Lógico, ela ajuda na formação dos ossos, mas não. Ela acaba sendo boa para os ossos, para a imunidade, pro intestino. Quem tem problema intestinal, muitas vezes tem deficiência de vitamina D e a gente precisa repor. Gente. Então, é importante. E realmente o intestino é um segundo cérebro, né? A gente precisa cuidar, né? Tem. Eu falo até assim, no meu programa, que eu criei o meu programa de acompanhamento nutricional, 3 pontos
eu sempre trabalho intestino, hormônio, porque se eu tenho descompensação hormonal, por exemplo, insulina é um hormônio. O que a gente Sim. viu? Que insulina descompensada, compulsão alimentar, perda de peso é mais difícil. E fígado, porque o fígado é onde a gente metaboliza tudo. Então, por exemplo, eu tô tomando suplementos. Se meu fígado não tá funcionando, ele não tá saudável, não adianta eu tomar um Não monte vai de ter suplemento. resultado. Ele não vai ser metabolizado. Então, esses 3 pontos eu trabalho e são essenciais. E aí, quando a gente fala da vitamina D, por que ela tem que ser associada com a K2? Porque ela tem uma maior absorção. A K2 é como se levasse ela para que ela seja utilizada pelo nosso organismo. Vamos dizer assim, é como se ela fosse o meio de transporte da vitamina D. Então, quando a gente fala dessa associação, é a melhor para a gente ter melhor resultado e mais absorção. E aí, assim, a vitamina D, isso eu tenho certeza que muita gente erra. O ideal dela é tomar de manhã. Por quê? Não em jejum, de manhã. O período ao longo Tá. da manhã. Tá. Porque se a gente toma à noite, ela interfere na síntese de melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Então tem muita gente que fala assim: ou eu tomo todos os hormônios de manhã, ou esqueci, vou tomar à noite. Não, vitamina D não tomem à noite, gente. Tem que ser de manhã. Porque senão ela vai interferir lá no seu sono. E aí eu posso tomar, por exemplo, eu vou tomar nesse período da manhã os 3 aqui? Eu posso? No mesmo horário? Pode, não Pode. tem problema. Desde que a vitamina B12 Seja depois do café. Depois do né? café, Tá. isso. Mas não interfere de eu tomar os 3 de uma vez ali no processo. Não teria problema. Tá. Tá, mas assim, se fosse pra a melhor, eu diria assim, vamos tomar as 2 vitaminas, ok, juntas, e a cúrcuma eu tento tomar, por exemplo, antes, pode até ser antes do café da manhã, por Tá. exemplo. Às vezes ali no shot, em jejum. Sim. E aí eu consumo, faço minha refeição, aí depois eu tomo Olha, as que 2 Aí esse aqui não interfere o horário e esse Não. aqui à noite. à noite. Magnésio. Isso mesmo. Muito bem. Tá vendo só os nossos gente, produtos que da tudo! Live Med que a gente traz hoje com informações importantes de cada um Sim, deles, né? Sabendo, né, como uma especialista. Uma especialista. E Isso é assim, muito importante. o que eu costumo dizer, suplementação é importante, mas tem que tomar cuidado, porque até Isso. recentemente saiu que as pessoas estão tomando tanto que tá tendo Sim. hipervitaminose, coisa que nunca foi comum. Então a gente pode tomar, com certeza. Eu suplemento muito, até fitoterapia, suplementos, enfim, mas tem que tomar cuidado. É. Porque se a gente não toma no horário certo, se a gente toma uma superdose, então assim, eu já cheguei a ter pacientes com vitamina D 90, 100, eu falo, gente, pelo amor de Deus, por que você tá com tanta vitamina D? O que aconteceu? Então tem que tomar Sim. cuidado, excesso, uma hipervitaminose de vitamina D, ela pode calcificar, por exemplo, os tecidos moles, então acumular cálcio nos nossos tecidos, nos órgãos, então tem que tomar cuidado com o Bom, excesso. como a gente sempre fala, o É. importante é procurar um profissional Isso. responsável da área da saúde para poder te dar a melhor indicação. É, o que é Né? bom pra mim pode ser que não seja bom pra você, Sim, né? Os seus sim. exames, então tem que fazer regularmente. E bom, a gente quer que você deixe um recado, né? Pra- E as suas redes E as sociais suas redes. também, né? Para quem tiver alguma dúvida, quiser mandar uma perguntinha. Sim. Bom, primeiramente eu queria agradecer. Muito gostoso esse bate-papo. Passou tão rápido. Passou. É, muito gostoso. O que eu queria deixar de recado é que, assim, gente, a alimentação é a nossa base. Como eu sempre oriento a todos os pacientes que eu atendo. O que você quer para o seu corpo? Você quer o melhor, porque o seu corpo é a sua morada. Então, pensa que o que você coloca na sua boca vai passar pelo corpo inteiro. Então, pelo esôfago, estômago, intestino, enfim, por tudo. Então, ele vai influenciar. E a alimentação, ela tem 2 caminhos, tanto de prevenção quanto o de trazer prejuízos. Então, aumentar o risco de doenças, prejudicar a sua saúde como um todo. Então, quando eu falo da alimentação, vejam como uma coisa essencial para você ter uma qualidade de vida, independente da sua faixa etária. Isso é essencial. E quando eu falo de qualidade de vida, é o que? Você dormir bem, você se sentir bem. E nutrição não é só emagrecimento, não é só questão estética. Lógico, ela é super importante para a estética, com toda certeza. Mas a nutrição, ela é muito além disso. Então, quando a gente fala, muitos pacientes chegam até mim e falam: ai, doutor, eu achei que eu comia certo e não tô comendo. Porque é importante a gente ter essa orientação, porque cada corpo responde de um jeito, cada pessoa tem a sua rotina, um é vegetariano, o outro não é. Então, é isso, a gente tem que adaptar. E o que eu costumo dizer é que eu falo assim, a minha nutrição, eu procuro que ela seja leve e que ela transforme a vida das pessoas, mas de maneira mais fácil. Por quê? Eu tenho uma vida super corrida, então eu não vou querer trazer mais problema para as pessoas que eu atendo. Sim.
Então, assim, se você busca se alimentar bem, ter uma qualidade de vida, pode contar comigo. A minha rede social o meu Instagram é @Nutri Vanessa De Santis. Eu tenho um site também, que é o vanessadesantis.com.br, que lá eu conto até um pouco da minha história, as áreas que eu atuo. E eu agradeço mais uma vez. Em relação a, se você tiver alguma dúvida, pode contar comigo. É um prazer. Sou eu que sempre estou ali presente nas minhas redes sociais mesmo. Muito Fico bom. muito Obrigada feliz. de Nós você ter amamos. vindo. A gente Eu sabe que que não é agradeço. fácil mesmo A sua você vida achar corrida. esse tempo e você achou. Com E certeza. hoje ela obrigada. veio com o bebê que tá dodói, tá? Exatamente. E olha só, quem mandar um oi lá no direct dela, você manda um e-book assim daqueles doces que você me mandou? Eu quero também, manda pra mim, que eu sou a formiga de Daquelas plantão. receitinhas que você pode comer à noite? E eu espero cada uma de vocês no meu programa Elementa, gente, que eu tenho tido tantos resultados maravilhosos que eu tenho certeza que você pode ser a próxima a ter esses resultados. Ai, muito bom. Vamos mimar a nossa convidada? Vamos dar um Vamos. presente Tem um aqui pra ela, presentinho. da Defo, que é uma outra parceira nossa, da Fernanda Diazer, que é um chá. Um Deixa eu ver. chá anti-inflamatório, Olha lá. que ajuda a desinchar, que é o mesochá. Olha que delícia, gente. Esse é um Obrigada. queridinho. Tem cúrcuma, igual você falou, Sim. tem erva mate, Pimenta laranja. preta, É. gengibre. Sem adição de açúcar. Olha lá, ela já vai aqui no rótulo, tá vendo? Tem que ser assim mesmo. Com certeza, vou experimentar e depois eu conto pra vocês. Tá, Obrigada, eu muito amei. bem. Tudo, hein? Imagina, um Pode beijo, deixar. Fê, mais uma vez. E olha só, vocês quiserem usar o nosso cupom da AliveMed, o Mãe10, você tem 10% de desconto nos produtinhos. Procura realmente, faz seus exames direitinho, procura a doutora também pra te explicar. E é isso, eu gostei muito desse Ai, foi episódio. muito bom, né, gente? Passou muito rápido. Passou rápido. Vamos agradecer? Vamos agradecer mais uma vez a LiveMed e a Defo, que são parceiros incríveis nossos. A Videofy Produtora, que está sempre aqui acompanhando, né? Fazendo todos os nossos conteúdos. Hoje estamos, ó, de Estamos lookinho, da Lorin. Lorin, ó. Não só Lorin, mas La Folie também. Olha, Joias você viu o brinco? lindas. Gostou? Olha que lindo. Estamos aqui arrumadinhas para receber nossa mais uma convidada maravilhosa. Então, um beijo lá Folie e também a Loren, que vestiu a gente aqui para esse episódio. Foi muito bom, esclarecedor, várias Sim. dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio, né, Belzinha? É isso aí, É gente. isso. Até a próxima. Beijo!